Nesse vídeo, você vai aprender 5 técnicas diferentes para ser um profissional. Você vai aprender a como desenhar paisagens de mangá, a como desenhar mãos realista, a desenhar sombras, perspectiva e como você pode desenhar efeito cromado. O desenho é mais adequado para o desenho de mangá, por isso que eu não estou focando tanto no realismo. Então, para fazer esse desenho, eu estou usando apenas 2 canetas, que eu vou deixar aí na tela para vocês. A estrutura da árvore, quando considerada para o desenho, se subdivide em tronco e galhos. A árvore, com todas as suas folhas, pode ser definida a partir de linhas que retratam os seus contornos. Uma segunda possibilidade é a utilização de rachuras para definir a sua textura. Aqui está um exemplo de rachura. Então, a ideia de por trás do rachurado é retratar as áreas sombreadas, como no desenho. E também você pode desenhar linhas irregulares para quebrar a monotonia do visual. E também o tamanho e a forma dos galhos e das folhas devem variar para que o desenho não fique com o ritmo monótono. Aqui eu vou dar um exemplo do desenho com galhos sem folha. E aqui também eu vou dar um exemplo de galhos com folhas definidas para linhas de contorno. E se você não sabe desenhar rachuras, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico exatamente isso. Lá você vai aprender tudo. Então agora eu vou te ensinar a como desenhar troncos, folhas e arbustos. Então o tronco é desenhado a partir de uma estrutura cilíndrica e esta estrutura deve ser acrescentada à textura a partir de linhas paralelas e regulares. Aqui eu vou dar um exemplo de luz e sombra dessa textura, e sombra, luz e sombra. Agora vamos desenhar passo a passo, em 3 etapas, para você aprender melhor. Em primeiro lugar, vamos desenhar o cilindro. Você pode desenhar com uma régua se você desejar. Você faz 2 linhas em diagonal, depois você faz 2 arcos, em cima e embaixo, como que está no desenho. Para acrescentar a textura, eu escolho o lado da sombra. Daí eu venho acrescentando pequenas linhas meio encurvadas para representar a madeira. Para fazer os 2 lados de sombra, eu acrescento o outro lado, a mesma coisa. Daí eu deixo em branco, bem no meio do cilindro. Pois assim vai representar uma madeira de tronco mais realista possível. Então, agora a gente vai aprender a como desenhar as folhas. Então, as folhas e a grama ganharão em seu realismo se forem retratadas vergando-se sobre o próprio peso. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de folha, grama e tufo de grama. Então vamos fazer passo a passo cada uma delas. Primeiro eu faço o vergão da grama, como representado em cima. Depois eu faço a folha. Assim em diante eu faço a grama e depois eu faço o tufo de grama. Então assim você pode inventar do jeito que você quiser. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como desenhar arbustos. Os arbustos podem ser desenhados como as árvores. Você faz pequenas texturas de linhas variadas. Então, e agora em galhos de arbustos e árvores, a utilização de preto para retratar o verso das folhas dobradas e as que ficam atrás de outras reforçará a ideia de profundidade. Aí vai da tua ideia se você quer um pouco mais de realismo. Agora vamos aprender a como desenhar pedras e rochas. A forma de pedra que será desenhada depende do local onde ela estará situada. Uma pedra posicionada em meio a um rio ou fluxo de água terá uma forma arredondada e uma aparência lisa. Já uma rocha próxima a um penhasco terá a sua forma desgastada pela ação dos ventos ou das ondas. Então vamos desenhar a pedra passo a passo. Primeiro eu vou desenhar a pedra mais fácil. Primeiro eu vou fazendo o formato da pedra. O formato da pedra pode ser do jeito que você quiser. Então eu vou fazendo ela meio arredondada, meio oval. Depois eu vou acrescentando pequenos riscos de sombreamento da pedra para dar um pouco mais de textura. Agora já as rochas, um pouco mais difícil de fazer, eu vou fazendo pequenos pontos nela. Depois eu vou vindo sombreando também, a mesma coisa que eu fiz com a anterior. Assim, o desenho consiste em ficar um pouco mais fácil.
Agora vamos aprender a desenhar rios e mares. Para fazer desenho em alto mar, a água pode ser retratada de uma forma mais calma ou mais turbulenta, dependendo da necessidade. Nesse caso, a dinâmica implica em linhas quebradas e um ângulo mais próximo da visão. E na praia, uma quantidade de espuma emerge do quebras das ondas, se estendendo em um formato que lembra uma rede. E quando uma onda é desenhada, deve-se ter em consideração o seguinte movimento. Após a água se elevar, o volume de espuma aumenta, espalhando-a em direção à praia, quando a onda se quebra. O modo de como se retrata o quebrar de uma onda varia de acordo com a força do impacto. Então é isso, pessoal. Se você tem dificuldades para desenhar mãos, nesse vídeo eu vou te ensinar 5 dicas. Elas são formas de linhas básicas, linhas curvas e detalhes, tons de pele, poses diferentes de mão e anatomia de mãos. Então, se você é iniciante e quer aprender a desenhar, pegue os seus materiais de desenho e vamos começar. Então, muita gente acha difícil esse estilo de anatomia em desenho, mas eu vou te ensinar de um modo simples de como você fazer isso. Então, como desenhar mãos sendo iniciante? Use as poses de mãos das fotos de referência para praticar seu desenho de mãos. Ao seguir essas instruções passo a passo para desenhar mãos, você deve conseguir replicar o processo e desenhar mãos incríveis sempre que você quiser. Então, aqui eu vou te dar uma dica de profissional. Use uma foto de uma referência de mão ou modelo, especialmente se você estiver começando. Isso te ajudará a garantir que suas mãos fiquem realistas e proporcionais. Então, o primeiro passo que você deve seguir é fazer formas de linhas básicas da mão. Esboce primeiro as formas e as linhas principais das mãos usando uma foto de referência de uma mão. Então, isso te ajudará a obter proporções corretas. Você pode seguir um processo semelhante com um lápis e um caderno de esboço, sem problemas. Então, o segundo passo é acrescentar linhas curvas e os primeiros detalhes. Então, você adiciona detalhes mais finos, como visto em sua foto de referência e de posse de mão. Então, você fazendo as linhas curvas das mãos e dos dedos, adicione detalhes importantes, como unhas e linhas de vínculo na base do polegar. E o terceiro passo, adicione a cor, ou o tom de pele do grafite que você quer fazer à tua mão. Então, adicionando esse tom de pele natural, é fácil você ter uma noção de como que vai ser a tua mão, de forma de sombra também. Então, como a pele pode apresentar uma enorme variedade de tons, pratique com diferentes tons e veja como eles mudam a aparência do seu esboço de mão. Então, o terceiro passo, pratique com mãos e posses diferentes. Então, aprenda a desenhar um punho envolve as mesmas técnicas que outros esboços de mão. É também uma boa ideia praticar um pouco mais os polegares, pois eles têm uma forma diferente dos outros. Punhos, palma aberta, dedos entrelaçados e posse de vitória, dedos em forma de V. Você pode praticar também mãos de bebê e mãos em repouso com dedos ligeiramente enrolados. São todos esboços de mão importantes para experimentar se quiser aperfeiçoar a técnica de desenho de mãos. Então eu vou dar uma dica para você onde que você pode encontrar algumas referências de posse de mão. Você pode encontrar também no Pinterest. É um bom lugar para procurar fotos de referência de mão. E aí, algumas dessas fotos é que eu estou usando nesse vídeo. Então, uma boa dica também é desenhar mãos de esqueleto. Também é uma boa maneira de você aprender uma anatomia e levar o seu desenho de mãos para um nível mais avançado. Nesse vídeo, você vai aprender a fazer desenho com perspectiva. Você vai aprender sólidos geométricos, linha do horizonte, ponto de fuga e a altura da linha do horizonte. Você vai aprender com 2 pontos de fuga e com 3 pontos de fuga.
Então fique nesse vídeo que você vai gostar muito de aprender a desenhar. E não se esqueça de se inscrever no canal. Então pega os seus materiais de desenho e vamos desenhar. A perspectiva é a arte de retratar os volumes dos objetos, como você pode notar facilmente nos sólidos geométricos ao lado. O primeiro passo para o desenho da perspectiva é o conhecimento da geometria. Com ela é possível se retratar tanto objetos simples quanto cenas complexas, como o que está à direita. A linha horizontal é uma linha imaginária que se situa na altura dos olhos do observador da cena, assim como o do fotógrafo quando tira uma foto. Aqui nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos de ponto de fuga. Aqui o ponto de fuga é da linha horizontal para onde um feixe de linhas paralelas parece se dirigir com um fenômeno de ótica. Então aqui o exemplo desse desenho é apresentado o mesmo cubo visto por outro ângulo, como o observador permanecendo na mesma altura, se deslocando apenas pela lateral do cubo. A linha do horizonte permaneceu inalterada. Agora eu vou dar um exemplo com dois pontos de fuga. É na perspectiva com dois pontos de fuga, o objeto retratado tem uma das suas quinas voltadas para o observador e, portanto, nenhum de seus lados tem as linhas paralelas à linha do horizonte. Nesse exemplo, a linha do horizonte foi posicionada na altura do primeiro andar do edifício. As janelas foram desenhadas utilizando os dois pontos de fuga. É interessante usar esse tipo de técnicas, ele é usado bastante para fazer prédios e desenhos de cidade. Agora eu vou dar o exemplo com perspectiva com 3 pontos de fuga. Já com a perspectiva de 3 pontos de fuga, as linhas verticais convertem para um terceiro ponto de fuga, fora da linha do horizonte. Aqui nesse exemplo eu estou mostrando um prédio visto de cima. Essa técnica é utilizada para aumentar o impacto e a sensação de altura ou de profundidade de um desenho. Se você quer ver o prédio visto de baixo, a linha do horizonte tem que estar embaixo. Que nem aqui eu estou fazendo, que é visto o prédio de cima, a linha do horizonte ele permanece em cima do desenho. Agora eu vou dar um exemplo básico de prédio visto de baixo. Por assim eu fiz a linha do horizonte primeiro, fazendo 2 pontos um do lado e um traço vertical. Aqui eu só estou dando o exemplo de um prédio, mas você pode usar a sua criatividade e fazer vários. E se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, e deixar um like, e não esqueça de deixar o seu comentário se esse vídeo é relevante para você, se ele te ajudou a desenhar. Aqui eu estou ensinando algumas perspectivas básicas para iniciante. Mas nesse canal de desenho você pode se aprofundar cada vez mais, porque eu posso ensinar nesse canal desenhos de realismo, mangá e outros estilos de desenho de arte que você gosta. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês a perspectiva um pouco mais realista, e é sempre interessante você usar da tua criatividade. Você pode inventar vários cubos, tanto formas geométricas interessantes, e também você pode usar de luz e sombra também. Ou se você também quer aperfeiçoar um pouco mais o seu desenho, dá para colocar algumas técnicas de sombreamento também, que é interessante. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai aprender a como desenhar sombreamentos de forma mais realista. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre sombras primárias, sombras secundárias e sombras terciárias. E também técnicas de desenho de sombras, como rachuras, pontilhismo, gradiente de tons e sombras suaves. Então, se você está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Então, nesse canal eu vou te ensinar um pouquinho sobre desenhar sombras, nesse mundo das sombras, e aprender a desenhá-las de forma mais realista. Então as sombras são um elemento fundamental para criar profundidade e volume em nossos desenhos. Então pegue seus materiais de artes e vamos começar a desenhar.
Então, antes de começarmos a desenhar, é importante a gente entender o que são sombras. As sombras são as áreas escuras criadas pela bloqueagem da luz. Existem 3 tipos de sombras. Neste vídeo, a gente vai aprender a desenhar todas elas. A primeira, sombras primárias, são as sombras diretas criadas pelo objeto. E as sombras secundárias são as sombras indiretas, criadas pela reflexão da luz. E sombras terciárias são as sombras sutis, criadas pela atmosfera. Então, vamos ver algum exemplo simples de sombras em objetos. Primeiro, aqui eu vou desenhar as sombras primárias, as secundárias e as terciárias, para vocês entenderem um pouco como que é esse conceito. Aqui está um círculo simples. Vamos adicionar sombras primárias. Observe como a sombra segue a forma do círculo. Isso é importante para criar uma sombra realista. Aqui está o quadrado com sombras primárias. Observe como a sombra é mais escura perto do objeto. Então, uma dica é use a referência, para estudar bem a sombra. Varie a intensidade da sombra e não esqueça de seguir a forma do objeto. Agora, a gente vai desenhar uma forma simples de sombra secundária. Aqui está um cilindro simples. Vamos adicionar sombras secundárias. Observe como a sombra secundária é mais suave e menos intensa do que a sombra primária. Aqui está um cubo com sombras secundárias. Observe como a sombra secundária é mais visíveis nas áreas do cubo. Então, a dica é usar a referência, Não esqueça de usar a referência. Varie a intensidade da sombra e não esqueça de considerar a textura e o material do objeto. Agora vamos desenhar uma forma simples com sombras terciárias, que são as sombras escuras criadas pela atmosfera e pela dispersão da luz. Aqui está uma esfera simples. Vamos adicionar sombras terciárias. Observe como as sombras terciárias é mais suave e difusa do que as sombras primárias e secundárias. Aqui está uma paisagem com sombras terciárias. Observe como a sombra terciária é mais visível nas áreas mais distantes. Então, uma dica é usar como referência, estude bem as referências, e varia a intensidade da sombra. E não esqueça de considerar a atmosfera e a distância do objeto. Agora vamos aprender um pouco mais a técnica das rachuras. Tem as rachuras paralelas, que são as linhas paralelas que seguem a forma do objeto, e as rachuras cruzadas, linhas que se cruzam para criar uma textura mais densa, e as rachuras curvas, linhas curvas que seguem a forma do objeto. Essa técnica você pode usar em objetos, paisagem ou retratos. Agora vamos aprender algumas técnicas para criar imagem em pontilhismo, que são os pontos espaçados para criar áreas claras, pontos próximos para criar áreas escuras e variação de tamanho para criar a profundidade. Não se esqueça de usar lápis ou caneta para criar pontos precisos. Varie a intensidade dos pontos para criar contraste e não se esqueça de seguir a forma do objeto. Agora vamos aprender algumas técnicas para desenhar sombras realistas. Então aqui nesse desenho eu vou fazer rachuras para criar sombras profundas, o pontilhismo para criar sombras suaves e o gradiente de tons para criar transições suaves. Nesse vídeo eu vou mostrar como desenhar com efeito cromado e vou falar 4 dicas essenciais para você fazer esse tipo de desenho. Desenhar objetos metálicos ou qualquer outra coisa que tenha superfície metálica é sempre interessante se desenhar. E não é tão difícil quanto parece desenhar esse tipo de coisas, mas você tem que entender alguns conceitos e técnica. Nesse vídeo eu vou te passar 4 dicas de como desenhar metal. O desenho de metal parece complicado de fazer, sendo que você tiver domínio sobre algumas técnicas e conhecer alguns conceitos. Facilmente você conseguirá reproduzir o efeito metálico. Nesse desenho eu usei alguns materiais para desenhar, tipo o lápis 2B
o HB, o 8B e o 9B. Eu usei uma caneta borracha e também um algodão. O importante é que você entenda como o trabalho está sendo feito e aplique os conceitos aprendidos aqui no seu desenho. Então, a primeira dica: marque cada mancha de forma minuciosa. É porque quando você for desenhar um objeto metálico, tenha em mente que ele provavelmente terá muitos brilhos, sombras e reflexos. A segunda dica: a diferença entre metais lisos e ásperos. Então, quando desenhar um metal mais liso, faça brilhos mais nítidos, com limites bem definidos e transições rápidas. Quando for desenhar um metal mais rugoso, faça brilhos menos intensos, com transições suaves e gradativas. A terceira dica é: saiba o que rodeia o objeto. Eu digo isso principalmente para quem vai desenhar um metal liso e refletivo, porque as superfícies metálicas lisas refletem formas que estão em sua volta. Então, se você for fazer um realismo com metálico, talvez você tenha que desenhar o reflexo do objeto. A quarta dica é atenção ao contraste. Objetos com essas características ficam com um aspecto realista quando você reforça a evidência e o contraste. Agora eu vou mostrar passo a passo de como você deve fazer esse tipo de desenho. Em primeiro lugar, eu vou fazer um objeto mais fosco. Depois que eu faço o círculo do desenho, eu vou fazendo o esboço aonde que vai a luz. Daí, depois que eu faço a luz, eu vou passando o lápis nas partes do sombreamento. Nesse desenho, primeiramente, eu vou completar todo ele com o grafite. Daí, aos poucos, quando eu vou passando o grafite, eu vou espalhando com o blush, para mais dar um tom de realismo. Se você está copiando de uma referência, certifique-se da parte mais escura e a parte mais clara. Então, esse desenho ele vai ficar mais fosco, então eu não vou fazer tanto clareamento assim. Quando o desenho é mais fosco, em junção com o preto e o branco, ele fica mais acinzentado. E por último, eu vou fazendo os detalhes. A próxima bola que eu estou fazendo, ela é mais metálica. Então, primeiramente, você faz o esboço da luz. Depois, você vem com o lápis preto, bem forte. Nesse caso, eu estou usando o 9B. E você passa em todas as partes escuras. Mas aí, essa bola, ela é mais metálica. Então, ela não é fosca. Então, a junção entre o branco e o preto, ele não vai ter degradê. Então, ele é mais nítido. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu leio todos eles. E se você não é inscrito ao canal, não deixe de se inscrever e deixar um like. Muito obrigado, valeu!